Olá, despertando, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Tabata e nesse canal eu falo sobre autoconhecimento, espiritualidade, desenvolvimento pessoal e despertar da consciência. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre um assunto que eu acho muito importante e aproveitando, né, este Natal, já peço desculpas que às vezes vai passar carro aqui na rua. Eu estou gravando num lugar que ele é de frente para a rua e assim, é o lugar que mais tem luz, né, luz natural. Então de vez em quando vai fazer barulho, mas vocês vão estar ouvindo também os barulhos dos pássaros, que tem bastante árvore aqui na frente. Então os pássaros, eles estão sempre cantando. Então fiquem aí com essa harmonia natural, né, do universo. Gente, eu quero falar hoje, né? Eu vou falar hoje com vocês sobre quem não gosta de comemorar o próprio aniversário. Então, se você gosta de comemorar o seu aniversário, se você está sempre aí feliz comemorando, esse vídeo não é para você. Fique se você quiser pegar algum insight. Mas esse vídeo é para quem não gosta de comemorar o aniversário, ou que sempre acontece alguma coisa ruim no aniversário, ou que sempre chora no aniversário, ou que está sempre triste no aniversário. E aproveitando que é Natal, que é o nascimento de Jesus, eu já quero fazer aqui uma reflexão, né? Muita gente comemora o Natal, tá sempre feliz comemorando o Natal. Às vezes faz tudo ali do Natal, comemorando o aniversário de Jesus. Aí eu tava refletindo essa semana. Às vezes as pessoas comemoram, né, o aniversário de Jesus é, com tanta felicidade, mas esquecem do próprio aniversário. Esquecem de comemorar a própria vida. Por que isso, né? Por quê? Será que a pessoa não está sendo agradecida? Será que você não está sendo agradecido pela vida que Deus te deu? Se você está comemorando o aniversário de Jesus, agradecendo por ele estar aqui na Terra, será que você considera a vida de Jesus mais importante do que a sua? Sendo que o próprio Cristo falou que nós poderíamos fazer obras maiores do que a dele, sendo que todo mundo considera Jesus como irmão, porque nós também somos filhos de Deus. Então, tá aí uma reflexão, né, de como às vezes a gente é, é irônico com a própria vida, né? O vizinho ali que estava saindo com a moto, eu pausei e aproveitei para fechar também a porta do guarda-roupa que estava me incomodando, não tinha percebido que ela não estava fechada. Aí ai, me deu um negócio, eu falei, vou lá fechar. A gente não percebe, continuando, a gente não percebe o tanto que às vezes a gente é hipócrita com com a própria vida, né? Às vezes comemorando ali o aniversário de muitas pessoas, feliz pela vida de outras pessoas, e não, às vezes a gente não está feliz com a nossa própria vida. Por que eu tô falando isso? Essa reflexão me veio em meio ao Natal, de todo mundo comemorando o aniversário de Jesus, e o meu aniversário ele está próximo. Eu faço aniversário ali bem próximo do começo do ano. Então, assim, todo Natal eu já começo assim a antecipar a minha comemoração do meu aniversário, né? Que é rápida, é pouco tempo depois. E aí eu tava lembrando de quando eu era adolescente, criança já, assim, lá com uns 9, 10 anos, o tanto que eu não gostava de comemorar o meu aniversário. Mas porque eu gostava muito quando eu era criança, quando eu ganhava presente, aniversário, e depois de certa idade, isso acabou. E aí eu comecei a esperar dos outros. Só que assim, eu não tinha conhecimento, eu era uma criança, então eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu fui perceber isso porque quando chegou lá para os 20 e poucos anos de idade, quase 30 anos, eu percebi que todo aniversário meu eu chorava, todo aniversário eu já esperava ficar triste. E aí teve essa virada de chave, sabe? Que eu até tinha lido um livro, acho que foi da Joyce Meyer,
que ela fala sobre essa comemoração do aniversário, só que a reflexão que ela traz é diferente da minha. Ela traz uma reflexão mais ou menos assim, que ela fala que às vezes a gente não comemora o próximo aniversário, que muita gente tem dificuldade de envelhecer, tem vergonha de falar que está ficando velho e não quer comemorar o aniversário, sendo que isso é uma dádiva, sendo que isso é uma coisa muito boa para comemorar. E ela cita, né, que ela comemorou o aniversário do netinho dela de 1 ano, e eles fizeram um festão. Ela falou assim: se a gente faz essa festa toda para comemorar o aniversário de um bebê de 1 ano, por que a gente não faz uma festa grande também para comemorar o nosso aniversário? Para comemorar quem está ficando bem mais velho? Que tem que ser uma comemoração maior, né? Porque você tem mais tempo de vida. E eu, como já sabe, eu passei por mais de 15 anos em depressão, eu entrei em depressão na adolescência e fui cada vez mais, assim, me afundando. Então, assim, realmente eu não conseguia ver a vida com os olhos de felicidade. Eu não tinha condições de comemorar. Às vezes eu até fazia uma festa ou outra, mas ali eu estava sempre ali triste por causa do meu aniversário, tá? E era uma questão também emocional. Porque depois, assim, de trabalhar o autoconhecimento, eu entendi que eu estava esperando, no meu caso, né? Eu estava esperando das pessoas. Era uma expectativa que eu tinha que as pessoas fizessem as coisas para mim. Então, eu estava sempre triste. Porque eu imaginava, principalmente quando eu era adolescente, eu queria que os meus pais fizessem alguma coisa para mim de aniversário, que eles comemorassem, que fosse alguma coisa especial. E aí eu não tinha esse retorno. Então me frustrava muito, né? Então, tipo assim, essa expectativa que eu tive na adolescência, por exemplo, na festa de 15 anos, meu pai e minha mãe nunca quis saber. Então, tipo, eu olhava para as meninas de 15 anos tendo festa e não sei o quê, e o meu pai e minha mãe, assim, não deram, não se importaram, mal me deram feliz aniversário, não me deram presente de 15 anos, aquilo para mim foi me frustrando. Porque, ainda mais na cabeça de adolescente, você quer receber, você quer ter carinho. Então, demorou muito para eu entender o porquê todo aniversário eu estava triste, porque todo aniversário eu estava assim, até que o ponto de virada, quando eu li esse livro da Joyce Meyer, eu falei, não, eu tenho que comemorar, eu tenho que começar a ser feliz, eu tenho que começar a comemorar. E aí o ponto de virada foi quando eu falei assim, eu não vou esperar nada de ninguém e sempre que chegar o meu aniversário, eu vou fazer alguma coisa para comemorar, nem que seja simples. E a partir daí, todo aniversário, eu já planejo alguma coisa, eu não espero. Eu não espero marido, eu não espero ninguém falar, fazer surpresa, nada. Eu vou lá, se eu quero me dar flores, eu me dou flores. Se eu quero comprar alguma coisa, eu já me presenteio. Às vezes eu quero viajar, eu vou lá e planejo a viagem. Eu sempre gosto, sempre, como meu aniversário é bem próximo do começo do ano, então sempre dá, a maioria dos anos dá para eu viajar, dá para fazer alguma coisa. Então eu não fico esperando. E quando eu não posso, eu faço um bolinho. Ano passado mesmo eu não viajei. Eu estava mudando eu tinha acabado de mudar de cidade. Fui lá, fiz um bolinho com a família. Eu mesma fiz o meu bolo. Eu não ganhei presente porque eu foi só um bolinho ali. Estava assim, estava super feliz comemorando meu aniversário. Estava feliz com a minha família, com os meus filhos, porque eu comecei a olhar pelo lado da gratidão, de sempre agradecer pelo aniversário, de sempre agradecer por mais um ano. Então, a reflexão que eu quero deixar aqui para você, se você sempre acontece alguma coisa no seu aniversário, ou que você não consegue comemorar, ou que você fica esperando as coisas, tem essa questão, né, que acontecia comigo, igual eu falei para vocês, mas tem muita gente também
que sente melancolia de estar envelhecendo, porque muitas vezes a pessoa acha que não alcançou aquilo que ela tinha para alcançar. Eu também tive uma fase que, tipo, eu olhava e falava, meu Deus, já fiz 25 anos, eu não terminei isso, eu não terminei aquilo, eu queria fazer isso, eu queria ser aquilo. Então a gente vai sentindo aquela melancolia, né? Porque essa questão aí da idade, ela nada mais é do que um jeito da gente marcar o nosso tempo. Mas isso não deve limitar a gente em relação a sonhos, em relação a projetos. Então, às vezes a gente olha, ah, não, eu não tenho mais idade para fazer isso. Então, o aniversário, muitas vezes, ele serve para lembrar que você está ficando velho e não tem mais idade para fazer isso. E não pode ser desse jeito. Porque você fica adiando as coisas por um número. E tantas pessoas que começam a fazer coisas que queriam, e hobbies, e até construir carreiras depois assim de idades assim que ninguém tava nada. Igual, por exemplo, o dono do KFC. Eu não lembro a idade, mas ele construiu ali o império dele depois dos 60 anos, né? Então a gente não pode ficar comparando a nossa vida, não pode ficar comparando a nossa idade com outras pessoas. Você, eu até postei um vídeo essa semana falar, a sua vida é só sua, a sua história é só sua. Então você não pode ficar se comparando com outras pessoas. E eu quero aproveitar que é Natal, que é fim de ano, e falar para você, já que você está comemorando o aniversário de Jesus, comemora o seu também esse ano, comemora a sua vida também. Porque não adianta, nada adiantou Jesus vir e falar muitas coisas e tal, sendo que você não dá valor para a própria vida. Tive que parar, porque a minha vizinha aqui da frente, tá? Eu vi que ela estava saindo com o carro, abrindo o portão e ia fazer barulho, eu dei um pau. Esse negócio de ficar editando, eu não consigo, não. Eu só coloco ali no CapCut, aumento o som, que o som do meu celular é muito baixo, e não consigo fazer muita coisa, não. Ainda tô aprendendo. Mas, enfim, essa reflexão que eu trago. Adianta você falar de Deus, falar de Jesus, né? Tá comemorando o aniversário de Jesus, sendo que você não dá valor para a própria vida? Então, o que adiantou ele entregar a vida dele, ele vir aqui no mundo e mostrar como se deve viver a vida, se a gente não dá valor para a própria vida? E aí eu não vou me alongar na vida de Jesus, porque existem muitas formas, né, de enxergar a vida de Jesus, tanto de uma forma literal, tanto de uma forma de consciência mental. Então não vou me alongar nisso, mas é essa reflexão que eu trago para você. Então, entrando aí nesse ano novo, nessas comemorações, ano que vem você vai fazer aniversário, então comemore, faça novos planos, nunca é tarde para começar, nunca é tarde para começar, porque tem aquele ditado chinês, né? O melhor tempo de plantar uma árvore foi há 10 anos atrás, e o segundo melhor tempo é agora. Então, em vez de você ficar olhando e falando assim, ah, mas 10 anos atrás eu não plantei. Tá bom. Não é porque você não plantou uma árvore 10 anos atrás que você não pode plantar agora. Porque se você plantar agora, daqui 10 anos, você vai ter feito a decisão de ter plantado agora. Agora, o que não pode é você entender que não plantou uma árvore 10 anos atrás e não querer plantar agora porque não foi plantado 10 anos atrás, que você perdeu tempo. Só que você continuou perdendo tempo. E assim é com os nossos planos. O melhor tempo de ter feito planos e colocar em prática foi 10 anos atrás. E o segundo melhor tempo para fazer isso é agora. Então faça agora, não fique adiando e deixando para daqui, sei lá quando, tá bom? Faça planos, coloque em práticas, coloque em prática. E Deus abençoe seu ano, Deus abençoe os seus
planos e fiquem com Deus. Ai, não esqueça, gente, ajude o meu canal, que é novo. Curte, comente, compartilhe, tá? Me ajude aí. Um beijo, fique com Deus.